Paz do Senhor a todos. Amém. Dessa vez o pastor me pegou realmente no pulo. Eu tinha algo que eu estava meditando, mas não expliquei nada, então vou deixar o Espírito Santo agir, amém? Amém. Eu vou pedir para os irmãos fazerem uma oração para mim, pode ser para me apresentar? Irmão, vamos ficar de pé aqui, vamos? Amém? Vamos ficar na mão do nosso diácono aqui, né, irmão? Para Deus guardar ele, amém? Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, que está no Henrique, Jesus. Que teu Espírito, Pai, esteja com ele, guardando ele, que esteja protegendo ele, Pai, em todos os momentos, em todos os sentidos, que ele quer expressar do Senhor, não dele. E que ele saia daqui hoje, Pai, revestido com a tua armadura, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá em Gálatas 2:19. Amém? Gálatas 2:19, eu acho que a primeira vez que eu preguei nessa igreja, na verdade no Exército de Deus, eu falei sobre essa passagem. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, 12 anos. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo tem, mas foi no começo da minha caminhada com Deus, um bom começo, né? E era a primeira coisa que eu tinha aprendido da Bíblia, justamente porque tinha uma canção que falava sobre isso. Gálatas 2:19. Você pode ler pra mim, Otávio, aí? Você tá com a voz alta aí, cara? Eu tô nervoso. Só 19? 19 ou 20, pode ler até o final. Verso 19: Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos continuar. Não aniquilo a graça de Deus, porque se justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Amém? Na minha tradução, eu uso uma tradução que fica melhor, 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Amém? Essa canção, para quem não conhece, mas tem umas versões que ficam igualzinhas, que já estou crucificado com Cristo, acho que é o versículo 20. E desde o começo da minha caminhada com Deus, Deus ele me mostrou uma cruz. E irmãos, muitas vezes a gente entende como a cruz como algo ruim, como algo como sacrifício. Quando a gente lê cruz na Bíblia, a gente vê que é como se fosse um sacrifício, mas é muito mais do que isso. Quando o Paulo está falando que ele tomou a cruz, ele está dizendo de um propósito. Como assim, Henrique? Ele pega, por exemplo, com certeza, o único exemplo que a gente tem, que é Cristo. E a gente aprendeu, depois que Cristo veio e nos ensinou, que o propósito dele aqui na terra era ser a cruz. Amém, irmãos? Para quem ainda não entendeu, gente, tem uma coisa que a gente sabe desde o começo, para quem é velho como cristão, que o salário do pecado é o quê? A morte. Mais uma vez, o salário do pecado é a morte. Antes de Jesus vir, os judeus, eles só tinham um jeito de expiar os pecados que ele prometeu. Para quem não sabe, os judeus eles necessitavam de um sacerdote, alguém do templo, que ele chegava lá com um cordeiro, e esse cordeiro ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser perfeito. Era assim que a palavra falava. Ele não podia ter nenhuma pata quebrada em nenhum momento, ele não podia ter nenhuma mancha. Era necessário que esse cordeiro seja muito bom. Então, para a pessoa ter os pecados perdoados, que provavelmente era uma vez por ano, dependendo da época e tal, se a pessoa tinha acesso ao templo, eles tinham que providenciar um cordeiro, dar para o sacerdote, e o sacerdote sacrificar aquele cordeiro. E você pergunta, Henrique, por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se eu, por acaso, cometi um pecado, isso vai ter que ser cobrado. E o único jeito de você pagar é através da morte. Então, para os judeus naquela época não morrer por causa do pecado, não sofrer as consequências maiores por causa daquele pecado, ele então colocava um novilho, uma ovelha no lugar dele.
Se você for ver, irmãos, era muito inclusivo, porque às vezes se você não tivesse uma ovelha, os sacerdotes aceitavam algo de acordo com a capacidade daquela pessoa. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus era para ser a cruz o propósito dele. Quando a gente aprende que o salário do pecado é a morte, a gente está falando que a gente precisa de um cordeiro perfeito para aniquilar a morte. Mas se você for ver, gente, não existe cordeiro perfeito. Não existiu cordeiro perfeito. Então era impossível você ter acesso completamente à graça de Deus, porque o cordeiro nunca era perfeito o suficiente. E era por isso que veio quem? Jesus. Muitas vezes a gente vai ver essas analogias, que Jesus era o cordeiro. Isaías fala sobre isso, que como um cordeiro para suas pisaduras. Você vai ver muito essa analogia, porque Jesus é realmente a ovelha perfeita que veio para aniquilar os pecados. Ela é tão perfeita que os pecados que a gente já cometeu através dele a gente é perdoado. O que a gente vai cometer também por esse mesmo sacrifício que já foi feito, a gente é perdoado. Amém, irmãos? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque a cruz é um propósito que Jesus teve que seguir. A vinda dele na terra, além dele nos mostrar o caminho que a gente tem que ser como ser humano, maior que isso, ele tinha que morrer na cruz para levar os nossos pecados. Ou seja, a cruz era o propósito de Cristo. Vamos ver novamente desde 19. Pois quanto à lei estou morto pela lei. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, amém? A fim de viver para Deus, eu fui morto com Cristo na cruz. Então, a gente aprendeu, provavelmente você já sabe, para você ser salvo, você tem que fazer o quê? Aceitar a Cristo. Quando você faz isso, é justamente você falar assim: Jesus, eu quero que você seja o cordeiro que eu preciso para você me salvar, e eu ser salvo da morte. Amém? Então vamos lá para o versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Continuando. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? Eu falei um pouco só da proposta para a gente entender mais ou menos. Mas agora, quando Paulo fala de nós estamos crucificados com Cristo, e Cristo também fala depois que é necessário que a gente tome uma cruz e siga Ele está falando que a gente vai ter um propósito na terra também. E a gente vai dizer: nossa, Jesus falou para a gente tomar uma cruz, então vai ser um sacrifício. Não, Jesus está falando justamente que você vai ter um propósito que Ele escolheu para você. E Ele usa a cruz como exemplo. Quer dizer que você vai ter que sacrificar algumas coisas? Com certeza. Mas você vai ver que a colheita da sua obra é muito maior do que o sacrifício que você vai ter. Amém, irmãos? O que eu estou falando, gente, é que a gente tem que tomar a nossa cruz. Repita comigo: eu tenho que tomar a minha cruz. Por quê, irmãos? Porque é tomando a minha cruz que eu vou viver completamente as coisas que Ele escolheu para mim. A gente pode escolher ser um cristão meia boca ou não. Não quer dizer que a gente não vai ser salvo ou não. Mas a cada momento, quando a gente obedece a Deus, a gente conhece mais dele. Então isso quer dizer que se você escolher ficar mais perto de Cristo, mais coisas que o mundo não pode aceitar, você vai presenciar. Essa é a escolha que a gente tem, amém, irmãos? E eu lembro que a história que eu contei naquela época, a história é muito boa, eu vou contar aqui também, irmãos. Quando eu estava na minha outra igreja, eles me ensinaram uma história que começa o seguinte: uma pessoa chega para Jesus e fala assim: Jesus, a cruz que você escolheu para mim está muito pesada. E ele fala: Senhor Jesus, eu não consigo, essa cruz está muito pesada, eu não consigo carregar. Então Jesus chega assim: então vem para cá, que eu tenho um arsenal de cruzes e você vai escolher uma para você, pode ser? E ele falou: beleza. E aí o rapaz chegou lá, viu todas as cruzes diferentes, umas maiores, umas pesadas, robustas, umas menores, umas mais delicadas. E aquele rapaz, querendo ser mala, ele foi lá e escolheu a menor que tinha, a mais leve. E falou assim: Jesus, eu escolho essa para seguir. E aí Jesus falou assim: cara, eu não te entendo, porque você veio reclamando de uma cruz que estava pesada, mas na hora que eu deixo você escolher uma, você escolhe justamente o que eu escolhi para você.
Amém, irmãos? Era para ser engraçado, né? O pessoal riu. Agora dessa vez eu deixei um pouco mais tenso. Tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que ver, irmãos, que uma vida com Cristo não é um sacrifício. Ela não pode ser vista como um sacrifício, porque quando a gente pensa que é um sacrifício, isso nos impede de ver as melhores coisas com Ele. Quando a gente começa a jejuar, é muito importante você perceber isso. Quando a gente tem uma causa muito grande que a gente tem que vencer, um jejum não é tão difícil, irmãos. Levantar de madrugada é prazeroso. Quantas vezes eu lembro do pastor falar, e hoje mais cedo a gente falou, de ter prazer em adorar a Deus. Eu lembro que na época mais difícil que eu tinha, que eu estava passando, isso foi há uns 3 anos atrás, eu ficava na casa de um amigo meu de madrugada e falava com Deus: Deus, espera aí, Deus, que eu já estou chegando em casa, e aí a gente vai se conversar, e eu ficava animado de chegar em casa e conseguir falar com Deus e falar sobre as coisas que eu estou passando. E as melhores coisas que eu passei espiritualmente foi na época difícil, porque eu não via dificuldade de falar com Deus. Amém, irmãos? E é por isso que a gente tem que ter esse tipo de pensamento, esse tipo de fé, que o que Deus escolheu para a gente é muito melhor do que a gente possa imaginar. E quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, deixa de ser um sacrifício e passa a ser o único caminho, porque é o único caminho. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso, irmãos? Vamos abrir rapidão em Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 diz: confere para mim, gente, você está certo, porque está anotado aqui. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Tá certo, gente? Beleza. 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Eu confesso que eu estava pensando em dar essa palavra na época de libertação. Não, mas porque eu estava pegando esse exemplo, amém, irmãos? E a história começa então, que a gente está pegando, é justamente quando uma mulher aborda Jesus, querendo que a filha dela, seja sarada, por ela estar sendo endemoniada, amém, irmãos? E você sabe que, você não sabe, provavelmente muitas pessoas não sabem, mas o povo cananeu não se dava bem com os judeus. Isso é pela história dos judeus. Você vai ver que tem muitas coisas que aconteceram por causa disso. E aí, versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Agora você vê o tanto que o pessoal não gostava daquela mulher, porque quando ela começou a correr atrás de Jesus, eles queriam afastar ela de Jesus, amém? 24. Ele respondeu: eu fui apenas enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Amém? Estou muito nervoso, não consigo nem falar. Amém. Não que eu fale muito bem, minha dicção é muito ruim. Mas olha para você ver, essa passagem eu nunca entendi direito, até que uma vez um servo de Deus me explicou melhor. E quando eu escutei a primeira vez, eu pensei que Jesus foi muito duro. Vamos lá ler a resposta dele de novo? Versículo 24. Ele respondeu: eu fui enviado às ovelhas apenas perdidas de Israel. 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Amém? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando ele fala que ele foi apenas enviado às ovelhas de Israel, é porque Jesus primeiramente foi enviado aos judeus. Glória a Deus. O cananeu, ele não era judeu, então ele não era o alvo de Jesus naquele momento. E aí isso já começa a me incomodar um pouco. A gente aprende que Jesus é aquele que abraça todo mundo. Como é que ele está começando a negar algo que a gente está pedindo para ele? Mas a gente tem que ter fé nele, em primeiro lugar, que ele sabe de tudo. E com certeza ele já saberia o que essa mulher ia falar para ele logo em seguida. Vamos lá. 26. Ele respondeu: não é certo tirar o
pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Quando ele fala isso, ele fala o seguinte: eu prefiro então fazer milagres ao meu povo que está comigo do que para você. E ele fala de um jeito muito ruim. Ele fala o seguinte: você, nessa situação, é o cachorrinho que fica debaixo da mesa. E o povo judeu são os filhos. Se eu tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos, eu vou estar sendo imprudente. Só que aí, irmãos, vem a resposta dela. Versículo 27, perdão. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amém, irmãos? E o que ela fala aqui, gente, é incrível. Que poucas pessoas, quando estavam com Jesus, falaram, tiveram revelações como essa. Quando ela fala, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos, ela está falando, em outras palavras, Deus, Jesus, o que eu estou pedindo para você não é nada. Você tem noção disso? Ela fala assim, o que eu estou pedindo, você libertar minha filha, eu sei que não é nada. Que não é nada, que parece que é migalhas que caem da mesa. É tão nada que as pessoas, os filhos, além de se saciarem, é o que sobra deles, e para mim já é o suficiente. E quando ela fala isso, vamos lá ver o versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo momento, a sua filha foi curada. Amém, irmãos? Quando eu falei de cruz, que eu estou lendo essa passagem, é justamente a gente ver o que a gente está vivendo hoje. Como assim, Henrique? Essa mulher falou para Deus que ser liberto não é nada. Deus, eu sei que a sua mesa está cheia de muito mais coisas, e isso não é nada para você fazer na minha vida. Não é nada que seja grandioso, isso não vai custar de ninguém você salvar a minha filha. E se você for ver, o povo judeu não conseguiu perceber isso. E se você for ver, ainda hoje a gente não consegue perceber isso. Por quê, Henrique? Porque a libertação é a primeira coisa que a gente vive com Deus. E muitas vezes as pessoas ficam satisfeitas apenas com a libertação. Para você entender melhor, irmãos, é muito bom a gente pegar as pessoas que foram escravizadas no Egito como exemplo. A nossa vida com Deus é mais ou menos a época de Moisés. Em primeiro lugar, a gente estava escravizado, assim como aquele povo. Henrique, escravizado por quem? Pelo pecado, pelo demônio. E aí então, vem alguém, no caso é Moisés, mas para nós é quem? Jesus. E nos libertou. E essa libertação começa, com certeza, ela é estipulada quando as pessoas mataram o cordeiro, colocaram sangue nas bordas, no portal das casas, para se proteger de quem? Da morte que viriam para matar todos os primogênitos. Então, a partir daquele momento que aconteceu aquilo lá, Faraó não conseguiu mais escravizar os judeus. Ele viu que era impossível, estava sendo danoso. Então fez o que? Os libertou. Amém, irmãos? E é isso que acontece com a gente. A gente é liberto por Jesus quando a gente aceita e coloca o sangue dele nas nossas casas, e a gente é protegido por Deus. Amém? Repita comigo: eu sou protegido da morte. A gente é protegido da morte. Amém? Não era para repetir não, mas valeu. Pessoal, se você for ver, quando o povo judeu liberto do Egito saiu do deserto, eles foram libertos, mas mesmo assim eles quiseram manter a mentalidade escrava. Quando a gente fala que demorou 40 anos para eles chegarem na Terra Prometida, não era o tempo necessário para aquele povo chegar fisicamente andando para aquele lugar, mas era o tempo necessário para que a mente daquele povo seja transformada a não querer viver aquela vida passada. Por que eu estou falando aí? Porque a mesma coisa acontece com a gente. Muitas pessoas conhecem a Deus,
E muitas pessoas recebem o milagre de Deus, recebem a cura de Deus, é liberto e se conformam com isso. E eu fico imaginando justamente o Davi, porque se você for ver eu esqueci o nome do Davi. Amém, nossa. Perdão, quem souber, só no meu ouvido. Mas, porque se for, acabou a bateria. Se você for ver, aquilo é o começo. E eu queria falar isso para ela, provavelmente ela vai ver de uma forma, porque aquilo lá é só o começo. A libertação que a gente tem com Deus e as coisas que a gente recebe conhecendo a Deus é apenas as pequenas coisas, são as pequenas migalhas que ainda Deus nos deu. E tem gente que se conforma com isso, tem gente que recebe a cura de Deus e não vem mais. Ela não é o caso, gente, não confunda. Eu estou falando para ela, com certeza Deus tem muito mais coisa a entregar para ela. Eu tenho certeza que ela vai comer muito mais de Deus. Mas o que eu estou falando, gente, é porque existem pessoas que se conformam apenas com a cura e depois disso voltam a querer viver uma mentalidade ruim, amém, irmãos? Tá bem pesado? Tá todo mundo calado, eu estou sentindo desconforto. E o que Deus tem me refletido, irmãos, é porque, assim como o Otávio falou hoje a gente é o filho que está sentado à mesa de Deus. Aleluia. Quando Jesus falou, não é certo tirar as comidas à mesa, dar para os cachorrinhos, aquela mulher não era os filhos. Mas hoje a gente é o filho. E tem pessoas que se contentam com o quê? Com as migalhas que estão comendo. Em Jeremias fala das pessoas que trocam a água viva do rio por quê? Por poços rotas, cisternas rotas. Por quê? Porque tem gente ainda que está conformado. Gente, como é que funciona uma cisterna rota? O pessoal pegava e alocava a água da chuva em um buraco. Só que não dá para se comparar a água da chuva com a água que vem do rio. E quando Jeremias começa a falar, gente, vocês estão começando a buscar coisas que não são melhores do que a fonte. E a mesma coisa que acontece com a gente hoje. Hoje a gente começa a comer de migalhas, mas a gente tem acesso direto da mesa de Deus. Amém, irmãos? Amém. E é muito necessário, irmãos, a gente começar a ver isso. Eu vou abrir uma outra passagem que eu não tenho anotado, mas vou pegar aqui agora, que é justamente sobre ele nos mostrar que a gente tem que crescer espiritualmente. Amém? Só um momento, eu sei que fica em Ezequiel, gente, já pode abrir, por favor. Não, é aquela parte aqui que vai me tirar os povos. Vou pegar aqui agora. Se eu não me engano, vai ter 6. Perdão, gente, não tinha preparado. Ezequiel 47, isso mesmo, do 3 ao 12. Amém, irmãos? Amém? Rapaz, o pessoal realmente... Bom, quem está feliz, diga amém. Vou fazer a vez do pastor. Mais uma vez, quem está feliz, diga amém. Amém. Ezequiel 47. Pode começar a amém, Otávio, enquanto eu estou abrindo, não demorar muito. 47. Pode, irmão. 47, verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar ao nado, e pelo qual não se poderia passar. E me disse: Viste, filho do homem,
Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Verso 7. Tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Tá bom, tá aí. Lê do 5 de novo, rapidão. Eu vou voltar. 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não poderia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, e Amém. pelo qual... Até tá bom. Amém, irmãos? Eu aprendi com Deus, eu não sabia, através da canção também, que Ele vem para medir. Eu ficava assim, cara, mas o que Deus vem para medir? O que Deus vem para medir? Até eu começar a associar com essa passagem. Eu vou ler 3 a 3 para a gente entender. Versículo 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Amém? Essa passagem pode significar muitas coisas, gente, mas no nosso contexto aqui é justamente Deus nos mostrando, nós mergulhando no mundo espiritual e nas coisas que Ele tem para nos entregar. Como assim? A gente falou que às vezes a gente nos contenta com migalhas, e o propósito de Deus é nos mostrar isso. Assim, cara, existe muito mais do que migalhas que você pode aproveitar de mim. Então Ele agora vem com um papel de uma pessoa que vai medir isso para você. E eu vou falar assim, vem cá comigo que eu vou te mostrar aonde a gente pode chegar. Amém? Vamos ler o versículo 3 de novo? Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Então fala assim, cara, aonde você está aqui no começo. E às vezes, gente, a gente confunde e pensa que Deus está nos acusando. Fala assim, cara, você está errado. Você está errado. Você está vivendo só o de baixo aqui, cara. Mas não. Deus, Ele quer que a gente passe pelo processo natural de amadurecimento. Amém, irmãos? E é por isso que Paulo fala que ele muda o discurso com as pessoas que ele conversa. Que tem pessoas que ele tem que beber o leite de Deus, mas tem pessoas que vão ter que comer a comida sólida dele, porque tem pessoas que têm níveis espirituais diferentes. E ele fala que não é certo às vezes então a gente dar leite para quem precisa de comida sólida. Tá bem, irmãos? Vamos continuar então, versículo 4. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. E versículo 5, finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Irmãos, um exemplo muito bom para a gente ver isso acontecer, Deus medindo a nossa vida, é quando Jesus chega para Pedro, eu sempre uso Pedro, que é o exemplo melhor que tem, e fala, Deus, por você eu morreria. Quem lembra dessa passagem? Diga amém. Só que aí Jesus fala que não, fala assim, cara, você está errado. Você está errado. Você vai me negar quando cantar o galo 3 vezes. Amém, irmãos? Nesse momento, Jesus fez o papel do servo do Senhor e mediu Pedro. Assim, Pedro, você acha que a água está batendo aqui? Você acha que você está profundo? Mas não, cara. Você está aqui embaixo ainda. E aí você não entende. E Pedro não entendeu. A Bíblia fala que quando Pedro nega Cristo, ele sai em profunda tristeza, porque ele pensou que estaria no nível espiritual, mas na verdade estava embaixo. Irmãos, e se você for ver na visão de Pedro, eu acho que é uma coisa muito difícil, porque imagina você ficar 3 anos com o Filho de Deus do seu lado e você experimentar tudo dele, e você amar ele, porque Pedro amava Deus, e ele acreditava que por Deus ele morria. Só que no momento que ele foi testado, ele falhou. Imagina a acusação que Pedro sentiu dentro do coração dele, porque ele amava a Deus de tanta forma, ele falou assim, Deus, por você eu morro. Mas quando ele foi testado, ele viu que não amava. E aí, irmãos, a gente vai para o último capítulo de João,
que mostra então Jesus medindo Pedro de novo. Vamos lá, último capítulo de João. A pastora comentou isso, acho que semana passada ou essa semana. Último capítulo de João. Último capítulo de João. Aleluia! Amém? Irmãos, Deus ele vem para nos medir. Ele vem para medir e nos falar em qual situação nós estamos. Porque principalmente Ele quer mostrar aonde nós iremos. Amém, irmãos? Ele não quer que a gente fique na mesma situação espiritual. Ele quer que a gente sempre cresça. Amém? Versículo 1. Você pode ler para mim, Bárbara, por favor? Você quer o microfone? Amém. João, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém. Obrigado. Irmãos, então, Jesus já tinha sido ressuscitado. E aí os discípulos estavam pescando. E Jesus se manifesta para eles dessa forma. Aí eles não reconheceram no começo, não pescaram nada. E da mesma forma que quando Pedro conheceu Jesus, foi a mesma coisa. Jesus falou para jogar a rede de novo e eles conseguiram peixe. Amém? Mas o mais importante começa agora, no versículo 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Respondeu ele. Então Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. 16. Perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Toma conta das minhas ovelhas. Versículo 17. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Amém? A primeira coisa que Jesus então estipulou para ele aqui, irmãos, é relembrar a ele a cruz que ele tinha que seguir. Como assim, Henrique? Porque como Pedro achou que ele falhou com Deus em ter negado ele pensou que o ministério que ele tinha acabado. Que ele não poderia ser mais os discípulos que Jesus fez em pregar a palavra. Então Jesus, eu acredito que um dos maiores motivos de Jesus ter manifestado dessa forma era justamente para relembrar a Pedro o objetivo dele. Era Jesus mais uma vez falando aí: Pedro, você está aqui, você tem que continuar no meu ministério, você tem uma cruz, um
propósito a seguir. Amém, irmãos? Só um momento, versículo 18. Aí, irmãos, que é a parte mais interessante que eu gostaria que a gente salientasse. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. 19. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Versículo 20. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou: o que diz, Senhor, a respeito desse aqui? 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Venha comigo. Amém, irmãos? Irmãos, às vezes a gente tem que colocar nossos olhos na ótica de Pedro. Porque Pedro, a vontade que ele queria era que ele fosse capaz de ser alguém que morresse por Jesus. Era isso que ele falou para Deus, é isso que ele acreditava. E quando a realidade veio e socou a cara dele, ele percebeu que ele não era aquele cara que morreria por Jesus. Amém, irmãos? E eu vi uma frase muito interessante esses dias, que foi o Mike Tyson que falou que todo mundo tem um plano até tomar um direito na cara. E muitas vezes é isso, irmãos. Muitas vezes a gente tem que ser balançado. Balançado porque a gente começa a fazer um plano que não vai dar certo. E muitas vezes Deus nos balança, falando assim: cara, esse não é o caminho. Amém, irmãos? E dessa forma, quando Jesus falou que Pedro não seria capaz, ele estava balançando assim: Pedro, você não sabe como é que você está indo, mas eu não estou acusando. E é dessa forma, nessa passagem, que ele prova que ele está acusando Pedro. Por quê? Porque na segunda vez que Jesus comentou sobre isso, ele falou assim: cara, quando você era criança, você ia para onde você queria, mas quando você ficar velho, as pessoas vão cingir suas mãos e você não vai ter controle de você mesmo. Quando Jesus falou isso, ele falou o seguinte: Pedro, eu sei que você não é capaz hoje de morrer para mim, mas o seu propósito, você apacentando as minhas ovelhas, você estando no meu caminho, você vai ser capaz, e quando você for velho, você vai morrer para mim. Amém, irmãos? Olha o desafio. A gente começou a falar que o sacrifício, que a cruz não pode ser algo pesado. E se você for ver para Pedro, não era algo pesado, era a vontade dele. Era o desejo que ele tinha, era de ser capaz de abrir mão de quem ele é, abrir mão da vida dele em amor a Deus. Esse era o que? O propósito, a cruz que ele tinha que seguir. E se você for ver, ele queria isso e ficou chateado porque não conseguiu naquele momento. Mas como Jesus, ele falou assim: vem cá, vem comigo, vem cá, vamos andar 500 metros, que eu vou te ensinar, vem mais 500 metros, você vai conseguir subir mais um pouco no meu nível espiritual, vem mais 500 metros, e quando você ficar velho, você vai ser essa pessoa que você sonha em ser. Amém, irmãos? E é isso que Deus quer para nós hoje. E é isso que Deus tem para nós hoje. Às vezes a gente fica chateado, porque a gente às vezes não acorda de madrugada nos dias e a condenação vem no nosso coração. O pastor falou de condenação domingo passado. Muitas vezes as coisas vêm nos condenar. E assim como Pedro, a gente afasta de Deus porque a condenação está sobre nós. Só que Deus, Jesus, Ele quer medir a gente porque Ele sabe para onde a gente vai. E fala: vem cá, eu vou te mostrar onde você está, para depois você ver aonde você vai chegar. Aonde você vai chegar. E para Pedro era justamente ser capaz de morrer para Cristo. E você vai ver, Pedro foi uma das pessoas que mais contribuiu com a igreja primitiva. Amém, irmãos? E quando eu falo, irmãos, que a gente tem que viver o melhor de Deus, é justamente quando a gente aceita o nosso propósito. Amém, irmãos? Estou falando muito amém, né? Amém. Onde eu quero chegar, Henrique? Você está sentado na mesa de Deus agora.
Você está sentado na mesa de Deus. E o que Deus quer entregar para você não é só uma cura, não é só um carro bom, uma casa boa, não é só uma vida boa, não é só uma libertação das drogas ou do sexo. Se você for pensar, irmão, essas coisas são grandes. Mas se você olhar com a visão natural, porque que Deus quer entregar para você é algo muito maior, que essas coisas começam a se tornar o quê? Migalhas. Às vezes a gente tem contentado em viver em migalhas, mas a gente quer viver o melhor de Deus. E como a gente vive o melhor de Deus, Henrique? Seguindo o seu propósito, pegando a sua cruz que Jesus falou e começar a seguir Ele. Se você quer viver o melhor de Deus, algo que poucas pessoas vão viver, é você seguindo a Cristo. E eu fico pensando nas maravilhas que a gente pode viver, porque Paulo fala de alguém que a gente acredita que possa ser ele mesmo, que foi ao terceiro céu e conheceu coisas que jamais as pessoas, que ele jamais poderia contar. E se você for ver, a palavra fala que são só vislumbres do que Deus vai revelar para a gente no fim dos tempos. O que a gente vai viver ainda é algo muito maior do que a gente pode viver hoje, irmãos. E Deus está falando com a gente que a gente pode escolher então viver essas coisas. Às vezes a gente pode ficar contente só com o emprego, mas Deus ele quer te mostrar mais. Ele fala assim, ó, eu estou medindo aqui, você quer chegar aqui? Então vem comigo, vamos andar mais 500 metros, vamos passar mais 40 anos. A pastora uma vez revelou, gente, olha para você ver, eu esqueci de falar isso no começo. Minha primeira experiência com Deus, eu tinha uns 6 anos, 6, 7 anos. Eu falei com a pastora quando ela me deu essa revelação. Eu tinha uma visão dentro do meu quarto. E eu lembro que eu e meu irmão, olha para você ver tanto que é grandioso, porque todas as coisas estão convertidas para isso. Eu e meu irmão estavam lutando com demônios, que hoje eu sei que é demônios. E a gente vence a batalha, e eu lembro que o céu se abre. Irmãos, e não foi um sonho, irmãos, porque eu estava acordado. Eu conseguia ao mesmo tempo ver meu quarto, olhar para as coisas do meu quarto, eu conseguia ver essa visão. E o céu se abria, vinha um estrondo tão grande, eu era criança, eu fiquei com muito medo. E aí uma voz de trovão falava assim, ó, você e seu irmão cumpriram o seu propósito para mim, agora está na hora de você subir para mim. É muito interessante, hoje é muito massa escutar isso, mas na época, irmãos, eu não sabia o que significa. Imagina como eu fiquei. Eu fiquei amedrontado, irmãos. Eu não dormi naquela noite. Eu lembro que eu fui para a sala e eu fiquei acordado até umas 9 horas. Meu irmão chegou para mim e falou assim, Henrique, o que está acontecendo? Eu tentei explicar para ele, mas ele não sabia. A gente não era cristão, a gente não sabia as coisas de Deus. Só que Deus está falando, Henrique, você tem um propósito comigo. E por que eu estou falando isso? A pastora uma vez chegou para mim e falou assim, Henrique, eu tive uma visão com você. Eu vi você subir no monte. E você ia subir no monte, você ia guerrear, você lutava. Mas quando você chegava ao fim, você estava velho. Você lembra disso, pastora? Era no banheiro da salinha, quando aqui era menorzinho. E eu fiquei sempre pensando o que Deus queria falar comigo. O que Deus queria revelar para mim, falando que eu ia atingir realmente que Deus escolheu para mim, mas só quando estava velho. Eu falava assim, velho, vai ser muito ruim, imagina, eu só vou conseguir chegar nos meus objetivos quando eu estiver velho. E na hora eu passei, não sei se pareceu, mas eu tinha um pesado no meu coração, eu falei assim, nossa, Deus quer que eu só alcance as coisas quando eu estiver velho. Eu não vou conseguir quando eu estiver novo e aproveitar quando eu estiver novo. Mas aí Deus tem falado para mim, Henrique, você vai ficar maduro durante o processo das suas conquistas. E é isso que Deus tem falado pra gente. E o que pra mim era peso, ficar velho, aquela cruz que pra mim era peso, agora eu consigo entender que é um processo de amadurecimento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem quer ficar maduro através de Deus aqui? Amém. É isso que Deus tem pra nós. Ele quer que a gente nos amadureça, que a gente comece a comer comida sólida, que a gente começa a ficar mais profundo nas águas dele, a chegar num momento que a gente não possa mais atravessar se não for nadando. Ele quer que a gente seja imerso dentro das águas dele. Amém, irmãos?
E o que eu gostaria de perguntar para vocês é: quem nessa noite quer isso para você? Quem nessa noite quer entender o propósito que Deus tem para você? Porque às vezes você vai pensar que vai doer a transformação de Deus, que vai doer você sacrificar, que seus anos vão passar, mas na verdade é tudo para a glória dele, e você vai aproveitar o melhor dele. E o melhor de tudo, quando a pastora falou que eu ia conseguir quando eu estivesse velho, eu não imaginei, eu não percebi que eu ia conseguir. A primeira coisa que Deus falou é que me garantiu que eu ia conseguir alcançar meus propósitos. E às vezes a gente esquece isso. A gente pensa: não, eu quero agora, mas Deus está garantindo, cara, que você vai conseguir. Quando Jesus falou: Pedro, você agora não é capaz, mas quando você ficar velho, as pessoas vão tomar suas mãos. Ele está falando assim: cara, você vai conseguir quando você estiver velho. E é isso que Deus está falando para a gente: você vai conseguir. Ele fala, se você for ver, irmãos, tem algumas coisas que acontecem espiritualmente primeiro, para depois no mundo natural. Amém? Vamos pegar o exemplo de Josué. Deus falou que Josué já derrubou as muralhas antes mesmo de derrubar, porque espiritualmente essas coisas já aconteceram. Quando Pedro falou quando Jesus falou para Pedro que ele se tornaria velho e ele seria morto pela cruz, igual ele queria provar a fé dele, já aconteceu espiritualmente. E quando a gente exerce a nossa fé e profetiza, é o caminho para a gente tornar essas coisas possíveis e concretas espiritualmente. Glória a Deus. Por isso que às vezes a gente não entende o propósito de profetizar. A palavra fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente é capaz de fazer o quê? Mover uma montanha. Mas como? Se a gente falar: sai essa montanha e vai para lá. Por quê? Porque primeiro a gente conclui, sela espiritualmente, e essas coisas naturalmente então vão acontecer. Amém, irmãos? E que Deus está falando para a gente, já tem muitas coisas, muitas promessas para a gente, tem muitas coisas que a gente já viveu espiritualmente, mas vão ser concretizadas naturalmente. É igual a pastora falou que o reino de Deus, ele já veio na terra. E quando fala em João que aquele que não aceitou já está condenado, porque espiritualmente já aconteceu. Se você não aceitou a Cristo agora, você já se condenou. Espiritualmente, isso já aconteceu. Você não precisa esperar até o final, até concluir todos os tempos para Deus te julgar. Não, porque espiritualmente já aconteceu. Amém, irmãos? E as suas bênçãos, as promessas que Deus fez na sua vida, já aconteceu também. Glória a Deus. É isso que a gente tem que entender. Mas para a gente viver, a gente tem que o quê? Nos colocar no processo do tempo. Amém? Levanta suas mãos, vamos fazer uma oração. Acho que eu me estendi, né? Perdão. Eu ia tocar, mas vou fazer uma oração. Você que às vezes não acredita nas coisas que Deus colocou no seu coração, eu até peço que você coloque de pé, que a gente vai fazer uma oração. Também, se você tem um problema de fé agora, amém? Vamos fazer uma oração justamente para que essas palavras fiquem dentro do nosso coração, que a gente consiga acreditar que Deus nos prometeu já aconteceu, e ninguém é capaz de aniquilar, de burlar isso, de não fazer acontecer, porque Deus ele já nos prometeu, isso já está prometido, já está escrito, essas coisas vão acontecer, amém? Levanta suas mãos, feche seus olhos. Papai, Espírito Santo, Senhor, confirme isso no nosso coração, Deus. Que as suas palavras, Deus, que as suas palavras, Senhor, entrem dentro do nosso coração como pequenas sementes, Deus, mas que se enraizem, Papai, que se solidifiquem, Deus, dentro de nós, Papai, e cresça em nós, Senhor, uma fé, Senhor, uma fé agora, Papai, mais reluzente do que o ouro, Deus, em nome de Jesus, Papai. Começa agora a calar, Senhor, tudo que o mundo tem falado sobre nós, todas as coisas que as pessoas tentam aniquilar sobre nós, tentam nos enganar, Papai. Tire de nós, Papai, tudo que o inimigo tenta nos enganar, em nome de Jesus. Repita comigo: eu sou filho de Deus. Eu já recebi a herança dele. Eu aceito a cruz dele. Eu preciso que você tenha fé nessa hora, porque você está falando algo muito sério. Você está falando que você vai seguir o propósito que Deus escolheu para você. É muito mais
é muito mais do que uma escolha para você. Isso vai requerer de você coisas difíceis. E muitas vezes você vai ter que vir na igreja ao invés de ficar com a sua família em casa. Muitas vezes você vai ter que sacrificar a sua viagem para fazer a vontade de Deus. Amém? Então repita comigo, se você acreditar e se você realmente aceitar, eu aceito meu propósito, a cruz que Deus escolheu. Eu vou seguir a Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.